irmão, nós estamos caminhando aqui no livro de Romanos. Mas antes de nós retomarmos aqui a nossa aula, né? Paramos aqui na semana passada, né? Dos propósitos da carta, né? Não, a gente já está aqui. Isso mesmo. Aqui, propósito da carta. Nós paramos aqui e vamos dar continuidade, né? Mas antes da gente retomar aqui a carta de Romanos, vamos estar orando pelos nossos irmãos que estão enfermos hoje. Nós temos alguns irmãos que estão com Covid, né? A Fátima Batella está com Covid, né? A mãe da Márcia, né, a avó do Tiago, está saindo de uma cirurgia. Temos a mãe da Rosângela também, que está se recuperando de uma fratura também. Temos o marido da Renata e o seu Luiz, né, também que está fazendo. Ele terminou a radioterapia e essa semana que vem agora ele vai começar a quimioterapia, né, ele está lutando contra um câncer, né, então são irmãos nossos preciosos que precisam das nossas orações. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua graça e bondade sobre esses irmãos que acabamos de mencionar aqui, Senhor. O Senhor tenha misericórdia, Senhor, e restaure a vida deles. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor é um Deus misericordioso. E a nossa oração, Senhor, é em favor desses nossos irmãos, o seu Luiz, a Renata, o esposo dela, a mãe da Rosângela, a mãe da Márcia, a Fátima Batella, o esposo da Renata, estão todos enfermos, Senhor, que tua graça, que tua boa mão, Senhor, esteja sustentando, guardando, Senhor, esses irmãos e restabelecendo a saúde deles, Senhor. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando você pensa, né, qual é a ideia que você tem de uma carta? Quando você escreve uma carta para alguém, né, você tem alguns princípios que são colocados naturalmente nessa carta, né, ou alguns propósitos, né, seria melhor. Então, quando você faz uma carta para alguém, você tem objetivos, você tem propósitos, né? Você revela também os seus sentimentos. Não é? Então, as cartas, né, de um modo geral, elas trazem a intenção do autor para o remetente. Sempre é assim. Eu sei que a gente vive hoje no tempo de WhatsApp, né? Ninguém escreve mais carta, né? Você passa e-mail, não é? Você passa mensagem de WhatsApp, aquelas mensagens curtas, né? As cartas de hoje, né, foram substituídas, né, pelos memes também aí que estão na internet. Então, se perdeu muito o valor, né, desse documento, que é um documento, é um registro. Né? Eu lembro que na minha época de namoro com Celina, né, eu morava lá em João Pessoa, ela morava aqui em Belo Horizonte, nós namoramos 3 anos, e naquela época, né, o telefone era muito caro, né? A telefonia era caríssima naquela época, né? Eu lembro naquela época, eu cheguei a pagar uma conta de telefone que meu pai me chamou a atenção. Disse, isso aqui é um absurdo, cara. Porque a gente tinha que conversar e, às vezes, as cartas não eram tão rápidas, não é? E não levavam em si, não é, todos os assuntos que nós queríamos tratar, né? Mas o fato é que a gente escreveu muita carta um para o outro, né? Naquele contexto ali, né? E foi muito bom aquilo ali. Né? Era um exercício muito bom, né? De você sentar, parar, escrever, pensar e colocar os seus sentimentos, os seus propósitos, as suas ideias e tudo mais. Então, quando a carta sempre ela tem esse poder, não é, de revelar, não é, os propósitos, não é, de revelar os objetivos, não é, de revelar o autor, de revelar os
os remetentes, de revelar as fraquezas, de revelar as forças, de corrigir erros, né, de apontar, de consolar. Tudo está numa carta. Né? A correção, apontar os erros, o consolo, o conforto, né? Apontar uma saída. Então, quando os autores bíblicos escrevem suas cartas, né, está muito no Novo Testamento, né, isso foi a gente não vê isso no Velho Testamento, se bem que lá também teve cartas, né, mas as cartas estão dentro dos livros dos profetas, né, e dos historiadores, mas as cartas elas são mais específicas no Novo Testamento. E seus autores, né, eles escrevem essas cartas às igrejas, ou que eles fundaram, ou que eles ministravam sobre elas. E é interessante como essas cartas elas registram a percepção, né, do autor para o contexto, a percepção da necessidade da igreja, a percepção dos sentimentos da igreja, a percepção dos erros, do que precisava ser corrigido, né, do que precisava ser esclarecido para a igreja, as dúvidas. Então as cartas estão repletas disso. E todas elas contêm doutrinas das Escrituras, que estão embasadas no Velho e no Novo Testamento até os Evangelhos. Até os Evangelhos. Então, toda a doutrina bíblica, né, o panorama doutrinário, né, está no Velho Testamento e no Novo Testamento até os Evangelhos. Vamos dizer, até o livro de Atos dos Apóstolos. As cartas, o que é que elas vão fazer? O que é que elas vão nos dizer? O que é que elas vão mostrar? Não é? Elas vão aprimorar, elas vão sistematizar em temas por causa de uma necessidade local a doutrina. A doutrina. Então, as cartas, né, elas são doutrinárias por sua própria natureza. Porque o autor, ao perceber a necessidade dos crentes, né, ele vai esboçar teologicamente, não é? E a prática dessa teologia para a igreja. Então as cartas sempre têm teologia e prática. Teologia e prática. Olha só, a teologia diz isso, vocês estão fazendo assim, mas vamos corrigir e fazer assim, que assim é o correto. Então, tem isso nas cartas. Mas a gente às vezes lê isso, às vezes a gente lê essas cartas e não percebe, a gente não percebe esse objetivo do autor, esse propósito do autor. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, né, ele não foge dessa intenção, dessa motivação e desse propósito. Né? Mas é uma carta interessante porque Paulo não fundou a igreja de Roma. Paulo não é o fundador da igreja de Roma. O que era que Paulo queria ao escrever a carta para a igreja de Roma? Não é? Segundo alguns autores, né, alguns estudiosos, e a grande maioria concorda com isso, Paulo queria ir para a Espanha e queria que a igreja de Roma, como estava mais próxima ali da Espanha, o apoiasse, não é, nessa sua empreitada missionária, nessa sua viagem missionária. Então ele escreve a carta para Roma, não é uma carta teológica, explicando a teologia, dando o seu testemunho, e com essa intenção, não é? De ir para a Espanha. Mas não é só isso. Não é só isso. Não é só isso. A gente não pode resumir o propósito de Paulo unicamente a isso. Né? A gente tem que ampliar mais o leque e entender melhor a intenção de Paulo. Paulo havia se encontrado com Áquila e Priscila, está lá em Atos dos Apóstolos, né? E havia acontecido uma coisa em Roma muito esquisita, né, para o contexto daquele tempo. O imperador romano havia decretado que todos os judeus voltassem para suas terras, saíssem de Roma, porque estava havendo muito tumulto em Roma por causa da questão dos judeus em Roma, principalmente pela questão da fé, da religião. Então há um êxodo, eles saem, aquele Priscila sai de Roma, e Roma fica lá somente com os gentios. Quem são os gentios? São os romanos, são os gregos, são as nações, né, que Roma havia conquistado, que haviam migrado para a capital, né, para a capital romana, que sempre é bom morar na capital. Né? Isso não é de hoje, né, isso é desde sempre. Né? Quem não quer morar na capital? Sair do interior para ir para a capital? Lá tem tudo. Tudo lá é mais fácil.
Tudo lá corre mais rapidamente, né? Então a gente tem comércio melhor, nós temos diversão melhor, nós temos opções de lazer melhores e maiores, nós temos trabalho também melhor, com mais remuneração. Você acha que no mundo antigo, desse contexto aqui, era diferente? Não era. Ainda mais que Roma havia conquistado grande parte ali da Ásia Menor e também da Europa. Né? Era um império grandíssimo, dizem até que chegou até a Espanha, de tão grande que era a expansão ali do Império Romano. Então, quando Paulo escreve essa carta, né, ele escuta Áquila e Priscila, né, então ele tem noção do que está acontecendo em Roma e escreve a sua carta para Roma, para ajudar a igreja. Ele percebe, pelo depoimento, o relatório de Áquila e de Priscila, né, o que estava acontecendo ali na igreja de Roma, não é? Então, ele começa a traçar o esboço da sua carta, né? E traz como tema central, qual é o tema central da carta de Romanos? A gente viu isso aqui em algumas aulas passadas. Qual é o tema central? A justiça de Deus mediante o Evangelho. Esse é o tema central da carta de Romanos. Vamos lá em Romanos capítulo 1, né? Versos 16 e 17, né? Diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, aqui Paulo dando seu testemunho. Eu não tenho vergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, tanto dos judeus como também de vocês aí. Grego aqui no contexto aqui, irmão, todos aqueles que não são judeus. Grego aqui é um termo genérico que significa gentio. Gentil. Então, o Evangelho de Cristo, né, o Evangelho de Deus é poderoso para salvar todos, sem exceção. Mas todo aquele que crê. E isso não me envergonha. Isso não traz vergonha sobre mim. Eu não tenho vergonha disso, de expor esse Evangelho. E aí ele vai dizer, né, a fundamentação, não é, de por que ele não se envergonha do Evangelho. Olha o verso 17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, qual é o tema central aqui dessa carta? O que é que Paulo quer expor à igreja de Roma? A justiça de Deus que é revelada no Evangelho. E quem é o Evangelho? Jesus Cristo. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Que a justiça de Deus, ela está revelada em Cristo Jesus. E vai mais além. E que o justo, isso é, aquele que foi justificado pelo sacrifício de Cristo, vive por fé. A grande pergunta aqui é, que fé é essa que Paulo está falando aqui? E esse é o grande embate da igreja. É o grande embate de muitos crentes. Porque acha que a fé é algo metafísico, além da realidade. É algo longe, é algo filosófico, é algo subjetivo. É algo assim que está no ar. Não é uma coisa prática. Não é uma coisa viva, ativa no coração do crente. Fé aqui, irmãos, ela é sinônimo de confiança. O justo viverá por sua confiança na justiça de Deus, revelada em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo aqui. Então, ele está colocando a igreja de Roma, né, nos trilhos corretos. Por quê? Porque vocês só são igrejas por causa da justiça de Deus que foi revelada em Cristo. E vocês devem viver na caminhada da vida cristã confiados em todo o princípio da palavra que saiu da boca de Cristo, que está exposta em todas as cartas do Novo Testamento e também nos Evangelhos. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. O justo é justificado pela justiça de Deus. Não é sobre a minha justiça. Esse é um outro assunto que ele vai dizer aqui. Ele vai dizer aqui que a função da lei, não é? A função da lei não é justificar ninguém.
Então, aí eu cumpro os 10 mandamentos. Tá, eu sou o cara, eu cumpro os 10 mandamentos. Então, isso vai me dar o quê? Orgulho de chegar dentro de Deus e dizer, não, eu cumpro os seus mandamentos tudinho. Então eu mereço a salvação. Então, a lei, a função da lei não é essa. Qual é a função da lei, irmãos? É o nosso tema de hoje. Está no capítulo 5, vamos lá. A partir do capítulo 5. Porque Deus enviou, porque Deus compartilhou, deu a sua lei ao seu povo. Alguém já parou para pensar sobre isso? Qual o objetivo de Deus em dar a sua lei ao seu povo? Hã? Justamente por isso. O que é que a lei faz, irmãos? O que é que a lei está me dizendo? Eu não consigo cumprir isso. Não é verdade? Os 10 mandamentos. Quem aqui cumpre os 10 mandamentos à risca? Né? Não dê falso testemunho, não fofoque. Ixi! 99,9% da igreja ia ser extinta. Porque todo mundo fofoca. Eu não falo aqui na fofoca pejorativa, não é? Que bem que o texto aqui fala da fofoca pejorativa, que destrói o outro, né? O falso testemunho é isso, é você destruir o outro mediante as suas palavras. Mas é natural do nosso coração, né, falar das pessoas. Mas você viu o que fulano fez? Nossa, irmão, não é? Observa o que ele fez. Então, isso é natural. E muitas vezes a gente fala isso, né, sem perceber que as nossas palavras, né, estão dando um falso testemunho. Porque, na verdade, a gente não conhece a fundo as motivações do coração de ninguém. Logicamente, a gente pode analisar o fato e ter a nossa percepção. Não, o que ele fez foi errado. Acabou. Acabou isso aí. Acabou isso aí. Mas o fato é, irmão, que ninguém cumpre. Vamos lá para o decálogo, para a gente entender qual é a função da lei aqui. O que é que Paulo vai dizer aqui em Romanos 5? Aqui. Vamos lá. Lá em Êxodo, capítulo 20. Deus nivela, irmãos, todo mundo sem qualquer constrangimento. Todo mundo é nivelado em Deus como pecador, não tem como. Não existe um santarrão, um perfeito, uma pessoa que é ilibada na face da terra. Não existe isso. Nem o Papa é. E muitas vezes o Papa, né, segundo a Igreja Católica, ele fala ex cátedra, né? Ele está acima da palavra de Deus. O que ele fala é lei e é acima da palavra de Deus. Os católicos creem dessa forma. E tem ele como santo. Isso é a doutrina deles, a gente respeita isso e tal, não é? Mas o fato é que, biblicamente falando, irmãos, isso não é verdade. Ele é um ser humano como todo e outro qualquer, com carne e osso e sangue correndo em suas veias, e uma natureza caída, uma natureza pecadora. O Papa peca? Sim, sem exceção. Não tem como o Papa não pecar. Os pastores pecam? Sem exceção. Os padres pecam? Sem exceção. Então você está vendo que Deus nivelou todo mundo? Está lá. Mas vamos lá, os 10 mandamentos. Diz assim, não tenham outros deuses diante de mim. Quem cumpre isso aqui? Quem vai cumprir isso aqui? Muitas vezes você pega esse verso aqui e você materializa o seu Deus. Ah, pastor, lá em casa não tem nenhum santo, não tem nenhum quadro, não tem nenhum santo. Mas é só isso que o texto está dizendo? E os ídolos do seu coração? Não são deuses, não, que dominam a sua vida? Sim ou não? Claro que é, irmãos. Onde é que está o nosso altar de adoração a Deus? Em nosso coração. E muitas vezes nós temos coisas lá dentro que nós idolatramos. Filho, marido, mulher, coisas, carro, projetos, papai, por aí vai. Eles tomam o lugar de Deus. Você está em pecado. Logo no primeiro mandamento. Aqui, o segundo. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão.
Isso aqui, irmãos, é tão comum em nossa cultura que a gente nem percebe. Misericórdia. Ai, meu Deus. Você está tomando o nome de Deus em vão. Simplesmente isso. Eu tenho um amigo, um amigo pastor, ele foi para um congresso na África do Sul, e lá no congresso, né, o congresso colocou cada pastor que vinha de fora na casa de alguns irmãos, né, distribuiu para poder haver uma comunhão mais profunda, né, com as culturas. Achei muito interessante. Então, eles não reservaram hotel. Os irmãos das igrejas se dispuseram, né, e receberam, né, em suas casas essas famílias. Ele foi, né, e ficou na casa de uma família lá. E tudo que ele via, ele dizia, oh my God, em inglês, né, que lá. E ele percebeu que a família tomava um susto com isso, né. E chegou ao ponto que a família não, o chefe da casa fez isso. Pare. Você está levando o nome de Deus em vão. A gente não faz isso aqui. Ele recebeu uma exortação porque ele não aceitou aquilo dentro da casa dele. Porque aquilo para ele era levar tomar o nome de Deus em vão. E a gente, então você está vendo o que é que a lei faz? Ela aponta o meu pecado. Né? E por aí vai. Honre seu pai e sua mãe. Isso aqui, né? Não mate, não cometa adultério. Isso aqui também, Jesus vai aprofundar isso aqui. Ah, pastor, eu não cometo adultério, não. Mas a questão aqui é que você literalizou o mandamento. Como se você não fizesse o ato de adulterar. Mas a questão não é essa. Porque se você olhar para uma mulher, ou se você olhar para um homem com intenções impuras, você já cometeu adultério. Você está vendo como é o nível da lei, não é? O aprofundamento da lei. Não é? Então a lei, irmãos, ela aponta em nós o pecado, mas qual o propósito de apontar em nós o pecado? Paulo vai falar sobre isso aqui. Então, quando a lei aponta em mim o pecado, qual é o objetivo disso? Que eu corra para Deus e peça perdão. Não o inverso. Não é que eu corra de Deus, mas é que eu corra para Deus, porque eu estou vendo a minha limitação em cumprir isso aqui. Irmãos, isso somos nós. Nós somos justificados, mas nós somos ainda pecadores. E nós cometemos esses pecados. Não diga aqui que todo mundo faz isso, comete isso, mas de uma forma ou de outra aqui a gente comete isso. Pecado muito simples, o telefone toca, você está em casa. Aí diga que eu não estou. Aí a pessoa atende, olha, mamãe mandou dizer que não está em casa. Você não pecou, mas ela pecou, porque mandou dizer isso. E você não obedeceu, está certo. Né? Não, eu não vou dizer isso. Mas a gente tem costume de fazer isso. Então, a lei tem esse poder, irmão, sobre nós. Mas é um poder que aponta e que direciona para onde eu devo ir. Né? Então, esse é o papel da lei e da graça. Porque se for só a lei, irmãos, ninguém estaria sobre a face da terra. Estaria todo mundo fulminado. Inclusive os crentes. Porque não cumpre. Não cumpre. Então, Paulo aqui, irmãos, Deus aqui, ele com muita sabedoria, né? Ele vai Romanos 5:20, vamos lá. O que diz o texto? Olha só. Olha só o objetivo da lei. A lei veio para que aumentasse a ofensa, para que eu visse em mim o meu pecado. A ofensa aqui é a Deus, não é? A questão aqui é essa. Então a lei veio para isso. Mas, onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Então, o que é que Paulo está me dizendo aqui? Olha, a lei faz isso, ela aumentou, mas a graça de Deus superabunda sobre, né, a lei, te levando a Cristo. A fim de que, como o pecado reine pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de quem? De Jesus Cristo, nosso Senhor. Então vocês entenderam aqui, Cristo cumpriu a lei por mim. Então, quando eu percebo que eu sou pecador, o que é que eu faço? Senhor, me perdoa,
em nome de Jesus Cristo. Está vendo? Eu estou com a mediação de Cristo. Porque Ele cumpriu a lei por mim. Porque não tem, irmãos, eu não tenho como cumprir essa lei plenamente, ainda nesse contexto aqui. Então, qual é a função da lei? É mostrar isso. E não só isso, também apontar para Cristo. Então a lei aponta para o pecado e aponta para a cruz ao mesmo tempo. E aí eu me quebranto diante de Deus. Porque a lei me quebrou e a graça me levantou. Você se arrepende? Por quê? Você se arrepende de quê? De ter feito coisa boa? Não. Ninguém se arrepende de ter feito bem. Se arrepende? Não. De que é que a gente se arrepende? De ter feito o mal. O mal o que é? O pecado. É porque a gente traduz assim as palavras, né? Fulano é maldoso. Né? A gente diz isso, né? Fulano é um pecador, inveterado. Essa é a verdade, que não se arrepende. Né? Então, essa é a função da lei. Né? De revelar o pecado e, ao mesmo tempo, apontar para Cristo como a solução para os nossos pecados. Irmãos, como é que você entende o sacrifício de Cristo? Ele foi o quê? O que está ali acontecendo na cruz ali, quando ele é crucificado ali, né, o que acontece ali? Né? Claro que é a sua morte, mas o que é que está fundamentando ali sua morte ali? Hã? Não é a graça, mas o que significa para mim e para você quando a gente olha para a cruz ali e vê Cristo lá pregado? Qual é o seu entendimento? Ou qual deveria ser o seu entendimento? Ele o quê? Como? Está chegando lá. Ele tomou sobre si o quê? O que é que diz o texto? Então, é um sacrifício substitutivo. A questão é essa que a gente precisa entender. O sacrifício de Cristo, ele é substitutivo, quer dizer, era eu para estar ali, era você para estar ali. Não ele, mas ele me substitui por quê? Porque ele satisfaz a ira de Deus cumprindo cabalmente a lei, coisa que a gente não fez. Então, Cristo me substitui ali e me coloca diante de Deus justificado, porque nele eu cumpro a lei. Deu para entender? O que é a justiça do Evangelho? Por isso que é o Evangelho. Porque o Evangelho traz ali o sacrifício de Cristo. Irmãos, quando Cristo caminhou na terra, o que foi que ele fez ali? Você se empolga. Milagres, curas, isso é bacana. Isso é para ser comemorado. Mas o principal papel não é esse. O principal papel ali é que Cristo cumpriu a lei de Deus cabalmente como homem. Um homem santo que ele era. Ele estava o tempo todo ali em processo de substituição. Ele não mentiu, ele não matou, ele não adulterou. Ele cumpriu os 10 mandamentos à risca, sem perder nenhum. Porque ele era o único ser humano naquele contexto que poderia fazer aquilo e satisfazer a ira de Deus sobre os pecadores. Porque ele cumpriu, ele agora me substitui e agora Deus me aceita. Então é isso que o sacrifício de Cristo está nos dizendo. E é isso que a lei também está nos dizendo. Ele levou sobre si nossas dores, as nossas o quê? Como está lá o texto em Isaías 53. Ele foi e Deus agradou moê-lo. Isso é que é impactante, irmãos. Por que Deus agradou moê-lo? Para quê? Porque Deus agradou moer a Cristo na cruz. Por quê, irmãos? Hã? Como? Não. Nós não somos o alvo. A gente tem mania de puxar, de nos colocar como alvo. Por que Deus agradou moê-lo? Para satisfazer a sua ira. Deus é masoquista? Não, ele é perfeito. Porque satisfazendo a sua ira, a consequência era a minha e a sua salvação. Porque se Deus não satisfaz a sua ira com o sacrifício de Cristo, ninguém ia ser salvo. Pois não, Elsmar? Como?
Mistério, não sei responder isso não. A coisa na Escritura, irmãos, é uma coisa, até hoje, o grande embate teológico, né, hoje, né, é sobre a Trindade. É um tema que ninguém tem conhecimento de dizer, é isso, significa isso, tal. Não, são estudos teológicos, mas ninguém consegue traduzir, né, de uma forma clara justamente o mistério de Cristo. Ninguém consegue traduzir. Isso dividiu muito tempo a igreja. Porque uns diziam, é fusão, uns diziam, não é um fantasma, tal, papá. Muita gente não acreditava nisso. Não é? Ele em ser ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus. Mas qual é o grande objetivo disso? Ele tinha que representar a raça humana diante de Deus, como um humano perfeito, para poder vir a salvação sobre nós. Essa é a explicação mais simples do que a gente pode dizer. Não é? Ele era um Adão perfeito. O primeiro Adão caiu. Não foi? Não caiu? Não é? E foi o que Deus fez. Deus destruiu tudo. Não destruiu tudo? Onde é que começa a humanidade de novo? A partir de quem? A partir de Noé. Nós somos da origem de Noé. Não de Adão e Eva. Mas, não é? O primeiro Adão falhou. Ele não cumpriu o seu papel. Então, Deus, como Criador de todas as coisas, não é? Ele não vai deixar que a sua criação caminhe, né, para a eternidade dessa forma, não. Ele vai consertar isso aí. E aí ele envia o segundo Adão, o Adão perfeito. Não é? Adão, o primeiro Adão, era um ser humano, era um ser espiritual, ele ouvia e via Deus, coisa que a gente não... Quer dizer, hoje a gente vê pela revelação de Cristo, né? Mas naquela época ali, Adão era um ser plenamente espiritual, irmãos. Ele tinha contato com Deus pessoalmente, ele sabia que Deus vinha passear com ele no jardim e conversar com ele. Então a sua natureza espiritual era plena, perfeita. Por que ele pecou? Irmãos, é outro mistério. Como é que o pecado em todo mundo? É outro mistério, eu não sei responder isso. Mas o fato é que aconteceu. Então Deus envia o segundo Adão, nascido de mulher, porque ele tinha que ter a natureza humana para satisfazer a ira de Deus sobre o pecado humano. Seria por aí, mais ou menos, a minha resposta, Elismar. Mas é um tema que ainda hoje há debates profundos aí teológicos a respeito disso. Trindade, a natureza de Cristo, não é? Há muita gente que não, sabe, que não acredita nisso, não. Que ele era Deus, que ele era 100%, ele era plenamente Deus, plenamente homem. O islamismo não acredita nisso. Ele era um profeta, não era Deus. Todas as religiões espiritualistas também não acreditam nisso, que Jesus Cristo era Deus. É Deus, né? Ele é Deus. Não acreditam nisso. Os espíritas, não é? Muita gente também não acredita. Não. Aquele testemunho de Jeová também não acredita. Né? É Jeová que é testemunha, não é Cristo. Por aí você tira, tá vendo? Como a coisa é complicada. Pois não, Marlene? Enquanto ele andava. E eu acho isso tão. Quando a Bíblia fala que pela graça somos salvos mediante a fé, eu acho isso tão interessante porque a gente, nós não vimos, a gente crê naquilo que a história nos conta. Só que eu me lembro do dia que alguém falou comigo assim: a salvação é de graça. Foi essa frase que eu ouvi. E aquilo foi como se eu tivesse a vida inteira vivido morta, como se aquele dia eu tivesse nascido. E foi uma coisa tão maravilhosa no meu coração. Eu entendo o poder do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário dessa forma. Ele é absolutamente sobrenatural. Assim, ele aconteceu, óbvio, ele morreu mesmo e tal, mas essa graça que nos alcançou, ela é tão maravilhosa que, assim, tem mais de 2.000 anos, e um dia eu ouvi dessa graça, e isso chegou ao meu coração. Isso
amar Jesus, que passou por esse sacrifício por mim, e o desejo de contar para as pessoas. Um dia eu conversando com um rapaz que é filho de um pastor da igreja adventista. E aí ele estava conversando comigo sobre essa questão de Jesus e tal. E ele era assim, absolutamente descrente de tudo. Não acredito nisso. Como é que você pode acreditar? Eu falei, olha, eu só vou te falar uma coisa. Um dia, eu não fui acreditar, foi sentir. Eu senti essa graça chegando em mim. E você só vai entender quando isso chegar no seu coração. Não tem como eu te explicar. É sentido. A graça de Deus, ela é sentido. É uma experiência, você experimenta. Pois não, Tiago. Abra aí em 1 Coríntios 6, capítulo 20 aí. 1 Coríntios 6, 20. Então, um livro mais na frente, mas a gente vai justamente tratar sobre esse assunto aí. O que é que diz o texto aí? Pronto, é isso que o Tiago falou. A graça, ela não é de graça. A salvação é por meio da graça, mas houve um preço muito alto que foi pago para que eu e você estivéssemos e recebêssemos a justiça de Deus, né? Fôssemos justificados diante de Deus. Irmãos, a lei é santa, aqui são alguns assuntos principais de Paulo. Né? Todos são pecadores. Capítulo 1 até o capítulo 5, Paulo vai falar sobre isso. Né? Não tem ninguém inocente na história. Não existe isso. Nem antes e nem depois. Não, mas tudo começou em Noé, de Adão até Noé. Todo mundo pecador. A partir do capítulo 3 de Gênesis até Apocalipse, né, tá todo mundo ali no mesmo, nivelado do mesmo jeito. Deus nivela, mostra o pecado e também revela a revelação da sua redenção. Isso conforta o nosso coração. Né? Isso conforta, né, a nossa caminhada. Então, todos são pecadores, não tem como. O livro de Romanos, ele nivela assim, para que ninguém se orgulhe disso. Eu cumpro a lei. Não cumpre. Por quê? Porque a lei, embora seja santa, ela não combate o pecado. Abre aí em Romanos, capítulo 2, verso 12 a 19. É um tema também, está vendo o que é que Paulo está fazendo aqui, né? Trazendo a igreja aqui para essa realidade da justificação. Lembre-se sempre, o tema central é a justiça de Deus mediante o Evangelho. Então, Paulo está expondo isso, mostrando a realidade dos fatos e, sobre isso, como pano de fundo, a justiça de Deus em Cristo Jesus ali na crucificação. O fato aqui é esse, Paulo não tira, não é, a justiça de Deus do foco de todo o livro de Romanos. Ele é como se fosse um guia, não é? A justiça de Deus, não é um guia sobre todo o livro de Romanos, sobre todos os temas que Paulo desenvolve no livro de Romanos. Olha só, Romanos 2, do verso 12 ao 19. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Olha só, com lei ou sem lei, você é pecador e você vai morrer, porque o salário do pecado é a morte. Não é verdade isso? Por que nós morremos, irmãos? É uma boa pergunta, né? Por que nós morremos? Porque nós estamos cumprindo o juízo de Deus. O salário do pecado é a morte. Todos vão morrer? Não. Não. Por quê? Porque se Cristo voltar hoje, não é? Os crentes vivos não vão morrer, vão ser transformados
como no piscar de olhos, como está lá em Apocalipse. Né? Vamos ser todos transformados, não vamos passar pela morte, mas né, no caminhar da história, né, muitos cristãos morrem. Por quê? Eles estão cumprindo ali o juízo de Deus, mesmo sendo santos, mesmo sendo justificados. Você está vendo como Deus nivela? Tanto morre justo como morre injusto. Em os dois casos, Deus não tem prazer na morte de ninguém. Mas, por que tem que morrer? Ele está cumprindo a sua justiça. E ele não abre mão disso. Estabeleceu isso aí. Então, vamos lá. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Quem é que pratica a lei? Os justos. Em quem? Em Cristo. Porque está logo aqui. Porque os justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei. Por que os justos praticam a lei? Por causa de Cristo. Não é porque ele é bonzinho e está lá com os 10 mandamentos na mão e querendo cumprir ali todo dia. Não. Vamos lá, continua aqui o texto aqui. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Isso aqui ele fala aqui de uma sociedade que não tem lei, mas sabe-se que eu não posso matar o outro. Então eles não matam o outro. Não posso roubar o outro, então eles não roubam o outro. Isso sem conhecimento da lei. Eles mostram a obra da lei gravada no seu coração. Então ele mostra que Deus, olha só, o pecado não deformou plenamente o homem. Há o senso Dei, o senso de Deus no coração do homem. Isso quem fala é Calvino, né? Ele tem essa percepção. Isso é real, irmãos. Né? Aonde você for, em qualquer país do mundo, em qualquer nação do mundo, na tribo mais distante, lá da Austrália, os aborígenes, há no coração deles esse senso de que há um Deus. Então, eu não posso matar o meu irmão da minha tribo. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. O que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos, confiante que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Então, esse senso de Deus, às vezes me acusa que eu fiz coisa errada e às vezes me defende, né? Eu fiz o certo. Isso é o senso de Deus. Né? Essa percepção natural, não é, que Deus colocou no coração do homem a respeito do discernimento de algumas coisas. Né? Pelo menos aqui da lei. No dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Às vezes, então, Deus vai julgar todas as coisas de acordo com o meu evangelho. Olha aqui, outra vez aqui, Deus vai julgar as pessoas conforme o evangelho. Quem é o evangelho? Jesus Cristo. Então, você está vendo que a lei, ela mesmo sendo boa, ela não limpa o pecado do homem. Ele sabe que não pode fazer. Mas às vezes ele faz isso, mesmo sabendo que não pode fazer. Pecado, irmãos, domina ele aí. Né? Na justiça de Deus, vamos parar aqui, o pecado é julgado, vai ser julgado, e a salvação é concedida. Romanos 3, 21 a 26. É outro tema de Paulo aqui, ainda sobre, está vendo que o pano de fundo aqui é a justiça de Deus? Romanos 3, 21 a 26. Agora, pois, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Olha só. Desde os profetas que Deus vem manifestando essa sua justiça em Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Portanto, não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação, como substituição no seu sangue, mediante a fé. Isso aqui é justamente aqui o foco. Paulo explica aqui o que é essa justiça de Deus. É a propiciação de Cristo.
Ele foi oferecido por nós. O seu sacrifício é um sacrifício de oferta a Deus, não é? Para satisfazer a sua justiça sobre o pecado dos homens. Então, Deus na sua justiça, Ele julga o pecado, e na sua justiça, Ele concede, Ele revela, Ele dá a salvação em Jesus Cristo, que é o Evangelho. Isso é a sua justiça. Ela condena e salva. Deus é justo, irmãos. A gente tem que perceber isso aqui, né? Vamos parar por aqui, né? E a gente continua aqui. Nós temos aqui 11 temas aqui para nós encerrarmos aqui essa carta ainda, mas vale a pena a gente ir devagar. Vocês estão entendendo o objetivo da carta, né, da teologia de Paulo aqui em Romanos? Onde é que ele está? O que é que ele está mostrando aqui para a igreja, né? Não é? A fundamentação da igreja existir, e nós existimos aqui, que é a justiça, não é, de Deus revelada no Evangelho, e que o justo vive por fé, uma fé confiando, né, no sacrifício de Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos fortaleça, e nos dê a graça de entendermos a sua palavra e abrirmos o nosso coração para sermos gratos a Deus, irmãos. Nós não merecíamos nada disso, antes pelo contrário, merecíamos sim, né, o juízo de Deus sobre a nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça e nos faça crescer no seu conhecimento e nos alegrar com a sua redenção e com a pessoa de Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.